Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, glórias a Deus. Amém? Atos capítulo 8, vamos estar falando um pouquinho, uma passagem muito conhecida, mas essa passagem ela é muito linda, ela é uma passagem extraordinária, né? Não tem como a gente não recapitular, não tem como não falar dela, né? No momento que nós estamos passando, amém? Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 e diante, nós vamos estar lendo e falando um pouquinho sobre um homem que levou Deus a sério, melhor dizendo, que levou Jesus a sério, um homem que estava sempre na posição, um homem que sempre esteve à disposição, um homem que teve um ministério lindo, um ministério muito bonito, um homem que teve um ministério forte, um homem que teve um ministério de resultados, e um homem que tinha prazer em fazer a obra de Deus. Eu quero falar desse homem nessa noite, que você já conhece, mas junto eu quero estar refletindo alguns versículos, não todos, mas alguns, com algumas observações para o nosso aprendizado e crescimento dessa noite, amém? Então vamos ler alguns versículos, em nome de Jesus. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 e diante, diz assim: O anjo do Senhor disse a Filipe: Apronte-se e vai para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. A primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 1, dentro do texto que nós lemos, é que o anjo do Senhor disse para Filipe se levantar, se aprontar, algumas traduções, e ir a um certo lugar, que é o sul, e pelo caminho que é de Jerusalém até Gaza, que aproximadamente é um caminho de 85 quilômetros, porém, era um caminho que não era muito frequentado. Não era uma rota frequentada, de idas e voltas, como na Bíblia tem bastante rota assim. Era uma rota pouco usada. Mas olha que interessante, uma rota pouco usada. Mas o anjo chega e fala: Filipe, apronte-se. Não sabemos se estava deitado, não sabemos se estava sentado, mas o anjo dá uma ordem para Filipe, o evangelista, o servo do Senhor, para ele se levantar, para ele se aprontar e ir a um lugar. Porém, esse lugar era uma distância. Filipe se apronta rapidamente. Ouve a voz do anjo, olha que interessante, se apronta, se arruma e vai em direção a esse caminho. Versículo 27 e diante. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Este homem, o eunuco, era um alto funcionário, era tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Então aqui se entende o seguinte: ele não era judeu, tá? Ele era gentil. Gentil é a pessoa que não é localmente judeu, aqui nos textos bíblicos. Então ele era gentil, ele não era judeu, mas ele, segundo os estudiosos, ele havia se convertido ao judaísmo. Por isso que aqui ele está saindo de Jerusalém, voltando para o seu país. Olha que aqui, irmão, não é uma cidade. Aqui está dizendo, de fato, um país para outro. Ele sai de Jerusalém e vai para o seu país chamado Etiópia.
Imagine quantos quilômetros ele tinha que caminhar, quantas horas, quem sabe até mesmo noites e noites, né, ou dias e dias, ia demorar para ele chegar até lá, com a sua carruagem. Então, você percebe que o homem vem de longe para adorar a Deus em Jerusalém. Olha só, para adorar a Deus em Jerusalém. E nesse trajeto, olha o que Deus faz na vida dele, olha o que Jesus fez na vida dele, em nome de Jesus. Vamos acompanhar. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Mas eu quero fazer uma observação ainda. Vamos parar aqui no versículo 28. Este homem, eunuco, tinha uma responsabilidade, como eu disse, administrador, homem de confiança, né, tesoureiro da rainha da Etiópia, ou seja, da rainha de Candace. Candace, irmão, não era o nome da rainha. Candace era um título. Lembra lá no Egito? Né? O faraó tal, o faraó tal. Faraó é título, faraó não é nome. Como hoje, por exemplo, imperador. Imperador não é nome, é título. Então, Candace é um título das rainhas, no caso, mais ainda da rainha mãe que era da época. Então, Candace é título, não é nome da rainha. E olha a responsabilidade deste homem. Vim representando um país chamado Etiópia, de longe, adorar a Deus em Jerusalém. E às vezes, irmão, a gente está do lado da igreja e não quer ir para a igreja. A gente está morando 2 quilômetros perto da igreja e não quer ir para a igreja. E o homem veio de um outro país, dias, horas, noites, manhãs, tardes, para poder encarar essa viagem. Irmão, era longe demais, pais. Longe demais. E ele veio com a sua comitiva para quê? Adorar o Deus verdadeiro. Lá onde? Lá em Jerusalém. Olha o que a gente aprende aqui, já vamos trazer sempre aplicação para a gente não ter que voltar o texto. O que a gente aprende aqui, irmão? Primeiro, ele não mediu esforço. Ele se preparou, ele trouxe os alimentos, porque tem que trazer os alimentos para a viagem, trouxe as suas roupas, os alimentos, pegou a sua carruagem, os seus homens, né, lógico, com a permissão da rainha, e veio até Jerusalém adorar. Sabe o que eu aprendo, irmão? Aqui está um exemplo que nós temos que fazer igualzinho esse homem. Adorar a Deus não importa a distância. Se prepara com antecedência para ir para a igreja. Se prepara com antecedência para adorar o seu Deus no culto no lar. Para visitar uma igreja, quem sabe. Aqui é um exemplo muito grande. O homem que se preparou. E o homem era rico. Ainda que estava representando a rainha de Candace, ele era riquíssimo também. O homem é como se fosse hoje, irmão, segundo alguns estudiosos, um ministro. Um ministro com todo o seu direito e veio lá de longe representando o país e ainda adorando a Deus. Então a gente aprende muito com esse homem. Porque no começo aqui, ele era praticante do judaísmo, ou seja, ele estava praticando o judaísmo, adorando só o Deus verdadeiro. Mas no final você sabe a história que houve. Então se tornou o quê? Um adorador completo, um servo completo. Amém? Versículo 29. Então o Espírito Santo disse a Filipe, chegue perto dessa carruagem e acompanha. Olha que interessante. Aqui a gente vê o Espírito Santo dizendo, falando com Filipe, para ele se aproximar da carruagem desse homem e acompanhar. Olha que interessante. E lá em cima, quem falou com ele foi o anjo. Você vê aqui 2 milagres. Você vê aqui 2 sobrenatural, né? 2 sobrenatural. Lá em cima o anjo convoca. E aqui nem na metade do texto ainda não é, né? É quase o começo do texto. É o Espírito Santo de Deus que entra. Dizendo, faça isso, Filipe. Faça assim, Filipe. E Filipe, muito temente e obediente, foi só obedecendo. Versículo 30. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o eunuco
lendo o livro do profeta Isaías. Olha que interessante. As pessoas de Deus mandou ele o quê? Seguir, se aproximar da carruagem, assim ele faz. Quando ele se aproxima, Filipe, o evangelista, instruído pelo anjo do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, ouve o eunuco, né, ler o profeta Isaías. Mas por que ele ouviu o eunuco ler o profeta Isaías? Porque naquela época era muito comum você fazer leitura alta, não leitura baixa como tem hoje, ou leitura no pensamento. Naquela época era muito comum as pessoas lerem alto, porque também treinava a sua dicção, a sua voz, que inclusive essa é uma das técnicas até hoje válida para ler a Bíblia. Para você ler a Bíblia, esses nomes mais confusos, esses nomes mais difíceis, é recomendado ler em voz alta. É recomendado você checar lá e ver lá no livrinho, ver lá em um site seguro, certo, de uma igreja séria, ver lá como se pronuncia o nome. Tem muitas pessoas chamando Eutico, que é um rapaz, né, que ouviu Paulo pregar, de Eutico. Não é Eutico, irmão. Tem um acento, ainda é válido, é Eutico. Não Eutico. A pessoa, aí o Eutico vai e ouve. Aí o Eutico vai e tem sono. Aí o Eutico vai e cai. E o Eutico vai e cai no chão. E o Eutico morreu. Não é assim não, irmão. O dela está morrendo da risada aqui. Não é Eutico. O Eutico ouviu a palavra, o Eutico teve sono, o Eutico caiu e o Eutico foi ressuscitado pelo poder de Deus através de Paulo. Olha, irmão. É a mesma coisa. O negócio é muito sério, irmão. É a mesma coisa a roupa. Roupa, na época que se chamava, que Jesus usava, os apóstolos, túnica, né? Tem um acento, túnica. Mas vai dizer que é tunica. Tunica dá a impressão de que é uma mulher. Aí Pedro e a tunica. Então João e a tunica. Dá a impressão que o Pedro estava traindo a esposa. João estava traindo a esposa, porque tunica é o nome. Não, é túnica, irmão. Por isso é bom a gente ler em voz alta ou procurar informação de como ler, né? Quando tem acento, o nome mais difícil. Então, a túnica de Pedro, a túnica de João, não é túnica não, porque túnica parece que é mulher. Aí dá rolo, né? Então, irmão, era muito comum a leitura em voz alta, muito comum. Por isso que Filipe ouviu o eunuco lendo Isaías 53. Mas Filipe era muito esperto, irmão, assim como você e eu. Filipe era muito ligeiro. Olha o que aconteceu. Chegando perto da carruagem, ele ouve o eunuco lendo o profeta Isaías. Aí Filipe faz a pergunta. Olha que Filipe foi ligeiro. Filipe não conhecia o eunuco, não conhecia os soldados do eunuco, porque geralmente esses homens vêm protegidos, né, com soldados. Não, se aproximou, mas fez a pergunta interessante. Perguntou ao eunuco: o senhor entende o que está lendo? Olha só. O eunuco lendo, e depois Filipe já está perto da carruagem e pergunta para o eunuco: o senhor entende o que está lendo? Olha a pergunta. O senhor entende o que está lendo? Essa pergunta, irmão, é uma das perguntas mais importantes nos dias de hoje. No mundo que nós estamos vivendo e nessa pandemia que nós estamos vivendo. É uma pergunta que pode ser feita a crente, mais ainda a não cristão, a não crente, a pessoas que são o ímpio que ainda não conhece Jesus. Porque às vezes a pessoa ela ouve uma pregação, ela vê no YouTube, ela lê um livro, ela lê uma passagem, é um folheto, ou quem sabe ela ganha uma Bíblia, e ela não entende o que ela está lendo. O mais comum, você pode reparar, todo novo convertido fala: pastor, eu leio e não entendo. Sabe? Obreiros antigos, lê e diz que não entende. Membro, lê e não entende. É comum. Só que, quanto mais a gente lê, mais a gente vai começando paralelamente a ter outras versões mais fáceis e as difíceis, e você começa a estudar, a pesquisar, você começa a entender muita coisa. Né? Muita coisa. Porque a palavra de Deus foi feita não é só para ser lida, é para ser lida e meditada. Quando a gente fala ler e meditar, é ler, meditar, refletir, pesquisar, aprender. Amém? Então, essa pergunta foi feita ao eunuco. O senhor entende o que está lendo? Aí o eunuco responde assim: como posso entender se ninguém me explica?
entender? Ele não foi mal educado, ele só respondeu normal. Como posso entender se ninguém me explica? É o que acontece muitas das vezes, irmão. A gente precisa ensinar as pessoas, devemos falar do amor de Cristo para as pessoas, devemos estudar a Bíblia para poder... A dificuldade, irmão, de estudar a Bíblia é de nós cristãos mesmos, você sabia disso? Nós cristãos temos que ter dificuldade, ralar e estudar, para quando falar para alguém que não entende a Bíblia, a pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece Cristo, falar com clareza, com simplicidade, para ela entender o Evangelho, compreender e aceitar a Cristo. Então a nossa responsabilidade, gastar o tempo, que não é nem gasto, né? É um modo de dizer, que é ganho. O tempo estudando a palavra para ensinar na igreja, para ensinar as pessoas que não conhecem, principalmente no evangelismo. Ou para o novo convertido da igreja, um vizinho seu novo convertido, que talvez você ganhou para Jesus, entendeu? Ou outra pessoa ganhou, mas veio te procurar. Então é nosso dever. Da mesma maneira que o eunuco, o homem culto, o homem inteligente, o homem estudado, não entendia a palavra. Não entendia. Aí ele responde a Filipe: como posso entender se ninguém me explica? Aí Filipe, logicamente, já tinha feito a pergunta sabiamente, vai e começa então a explicar. Olha que interessante, ó. Então convidou Filipe, então o alto funcionário, o eunuco, convidou Filipe para subir e sentar-se na sua carruagem. Olha que interessante. Então sobe, senhor Filipe, sobe e me explica. Aí, dirigido já por Deus, o homem que já tinha domínio da Bíblia, Filipe era inteligente. Filipe é uma pessoa que tinha o domínio da Bíblia. Lembra de Estevão? Quando foi apedrejado e foi morto, você lembra? Ele discorre toda a Bíblia assim, ó, tudo na cabeça, assim, ó, todinho. Toda a história bíblica do antigo até ali, quando estava ele antes de ser apedrejado. Ele discorre ali um texto grande, explicando tintim por tintim. É o nosso dever como cristão. Compreender, estudar, guardar o máximo possível de informação para ensinar o nosso amigo, o nosso irmão, nosso parente. Às vezes uma pessoa zomba da nossa fé, às vezes um parente zomba um amigo, mas no fundo, ele quer saber a verdade, ele quer entender a verdade. E você sabendo a verdade, você estudando a Bíblia, você se dedicando, nós, a gente pode ensinar, a gente pode pregar, a gente pode ganhar as pessoas para Jesus com muito mais facilidade, muito mais. Por isso é importante ler a Bíblia. Por isso é importante estudar a Bíblia. Estar refletindo sobre o texto que você leu, pensando, raciocinando, pedindo direção do Espírito Santo. É importante o estudo da palavra de Deus. Então, se Filipe não tivesse preparado espiritual e também no estudo da Bíblia, ele não saberia explicar o texto com clareza, que é Isaías 53, aonde fala do nosso Cristo sofredor, que morreu por nós, que morreu pelos nossos pecados. Se ele não lê, se ele não estuda, ele não saberia. E olha que na época de Filipe não havia Bíblia formada como hoje. E hoje tem Bíblia boas, barata, e a gente não quer ter acesso como deveria. Tem acesso sim, invista-se. Invista, aliás, na sua leitura, no estudo, invista no reino, invista na palavra de Deus, lendo a palavra, estudando a palavra. Você não tem nada a perder, pelo contrário, eu e você só temos a ganhar, porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço o meu Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço o meu Jesus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço o meu Espírito Santo. Quanto mais eu leio a Bíblia, menos pecado, menos eu peco. Sabia? Então a palavra de Deus é tudo para nós. E uma coisa interessante também, que a gente descobriu estudando na pesquisa hoje, é que, por que o eunuco estava lendo Isaías? Sabendo que naquela época não tinha Bíblia formada, só tinha alguns pergaminhos. Por quê? Porque naquela época, quem tinha dinheiro comprava-se cópias do texto sagrado. Então não era qualquer pessoa que podia comprar uma cópia de Isaías, uma cópia do outro profeta. Mas ele podia porque a rainha de Candace, uma mulher rica, tinha dinheiro também e podia comprar. Então ele teve essas condições de comprar e ele vinha lendo.
E era pergaminho, aquele rolinho que você abre assim, ó. O rolinho que você abre e você lê em voz alta. Então, não era todo mundo que tinha acesso. Já no início apostólico, no início da carreira também dos diáconos, igual o Filipe, né? Aqui é o Filipe evangelista, mas esse Filipe foi o mesmo Filipe que foi escolhido como diácono, né? Em Atos capítulo 6, é o mesmo Filipe. Começou como diácono, se tornou evangelista, e para outros até missionário. Mas enfim, são pessoas que tinham que guardar as pregações, porque não tinha cópias para todos os obreiros, para toda a igreja, não tinha. Até os irmãos os cristãos daquela época tinham que guardar a mensagem dos apóstolos. Por isso que era todo dia falado, todo dia pregado. Por quê? Até entender, até decorar, até compreender os textos. Não tinha cópia para todos os crentes, para todas as pessoas que foram ganhar para Cristo, não tinha. Para todos os obreiros, não tinha. Era muito verbal, passado, né, de um para outro verbalmente. Amém? Versículo 32. A parte das escrituras sagradas, que o funcionário estava lendo era esta. Isaías 53, que diz assim: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito da descendência dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Amém? Então aqui é uma passagem de Isaías falando sobre o Cristo que ele ia sofrer. Né? Logicamente aqui, Cristo já havia sofrido, já tinha dado as instruções finais para os apóstolos, já tinha subido, estava com o papai do céu lá em cima. E logicamente os apóstolos e os obreiros, como aqui Filipe, estavam pregando o Cristo verdadeiro que eles viram e viveram com Cristo. Amém? Versículo 34. O funcionário perguntou, né, o eunuco perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Então, o 35, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Cristo Jesus. Amém? Que aquele texto falava de Cristo. Então ele aproveitou para falar: olha, é assim, olha, o Cristo aconteceu isso, olha, fulano viu, passou para mim, né? A gente está sendo instruído pelo próprio Cristo, que instruiu o apóstolo tal, e explicou tudo para ele. Aí o eunuco, logicamente, teve a sua fé aumentada, né? A sua esperança ali aumentada naquele momento, quando o Filipe começou a explicar que era sobre Cristo que a passagem que estava lendo estava se referindo. 36. Enquanto estava viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Olha a pergunta que ele faz, irmão. Enquanto eles estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Irmão, se o eunuco fez essa pergunta, é porque o Filipe explicou tudo que Cristo ensinou. Para fazer essa pergunta, sabendo que ele não sabia de quem o texto de Isaías estava falando, se ele fez essa pergunta sobre aqui tem água, né? O que me impede de ser batizado? É porque Filipe havia, no decorrer do caminho, ensinado isso a ele. Explicado sobre o Cristo, porque que Cristo veio, as ordenanças de Cristo, que é o batismo e a Santa Ceia, tudo que Cristo ensinou, e a volta de Cristo. Então, se o eunuco fez essa pergunta, foi porque Filipe, o evangelista, havia dito para ele no decorrer da caminhada, no decorrer da viagem. E o interessante é que o eunuco fez essa pergunta. E se ele fez essa pergunta, é porque ele havia compreendido o ensino, como eu disse, com clareza. Filipe explicou com clareza. E ele se interessou o quê? Em seguir o cristianismo. Pode ver que aqui o cristianismo estava no seu início. Em seguir a Cristo.
Opa, então, se Deus que eu venho adorar uma vez por ano é o Pai de Jesus, então tá bom, Pai, Filho, opa, então estou nessa. Então vou aceitar a Cristo rapidamente, porque porque Cristo veio do Pai, então vai se completar. Olha só, irmão, que interessante. O homem compreendeu a explicação, se interessou pelo batismo, e olha o que diz aqui o texto. 37. Filipe respondeu: se o Senhor crer de todo o coração, é claro que pode se batizar. E o eunuco disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você do outro lado, crê realmente que Jesus é o Filho de Deus? Você que não aceitou a Cristo ainda, está só ouvindo a palavra por enquanto? Quem sabe essa noite é a noite de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador? Cristo, Salvador, o Filho de Deus. Você precisa crer, você precisa acreditar de coração e começar a caminhar com Cristo, como o eunuco depois passou a caminhar. O versículo 38 diz assim: o eunuco mandou parar a carruagem e os dois entraram na água. Então Felipe foi e batizou o eunuco ali. Irmão, que festa, irmão. Irmão, um homem representando um país, um homem de posição, um homem que vinha adorar a Deus, não estava entendendo muita coisa. Deus usa o anjo primeiro, depois o Espírito Santo, conduz o servo Filipe. Por que conduziu Filipe? Porque o Filipe estava sempre na posição e à disposição da obra. Filipe sempre esteve na posição e à disposição de pregar o Evangelho. E você? E eu? Nós vamos desanimar também não. Nós vamos estar dispostos a pregar o Evangelho. Nós vamos estar dispostos a estudar a Bíblia. Nós vamos estar dispostos a obedecer o ídolo do Senhor. Nem que seja na casa de um vizinho, de um amigo ou de um inimigo. Porque Deus faz isso, irmão. Ele te manda ligar, Ele te manda visitar, Ele te manda bater. Geralmente isso não está acontecendo conosco porque nós estamos muito olhando para a pandemia, o Covid. Quando a gente tirar o nosso olhar disso e olhar para Cristo, em meio à pandemia e o Covid, Deus vai fazer você ligar, vai levar você até lá, você vai abençoar uma pessoa, ou a pessoa vai te abençoar, vai entregar uma mensagem de Deus, vai fazer uma oração. Filhão, querido, minha linda, Deus não deixa de trabalhar em meio às dificuldades. Pelo contrário, Ele trabalha muito mais nas dificuldades, eu provo para você dentro da Bíblia, mais nas dificuldades do que na bonança. Quanto mais aperto, mais Ele trabalha ao teu, ao meu, ao nosso favor. Ao favor dessas pessoas. Então, Filipe a gente tem muito que aprender com ele. Ele sempre ouviu a voz de Deus, sempre ouviu a voz do Espírito Santo, sempre ouviu a voz do anjo e sempre obedeceu. Amém? Temos que pregar a palavra nessa ocasião. Este é o melhor momento. Ah, está surgindo mais uma outra praga, está surgindo uma outra doença, não tem importância. Estamos na terra, estamos vivos, então vamos falar de Jesus, vamos pregar Jesus, vamos mandar um vídeo de conversão, uma arte, uma palavra falando de conversão, do amor de Cristo. Isto é evangelizar, isto é estar ganhando alma para Jesus. Amém? E para nós finalizarmos, e o mais interessante é que esse etíope, o eunuco no caso, melhor dizendo, era um negro. Olha como a graça e o amor de Deus é tremendo. Era um negro que vinha adorar todo ano Deus em Israel. Nesse momento aqui do texto, Jesus, Espírito Santo, trabalha junto, usando Filipe, para poder esclarecer a passagem para ele. E assim ele foi batizado, creu, foi batizado, e voltou-se para a Etiópia, levando o evangelho para a África. Ele, segundo os estudiosos e os teólogos, ele foi o primeiro a levar o evangelho para a África, para os negros da África. Pode ver que se espalhou grandemente o cristianismo também, numa boa parte da África. Este homem, irmão, tudo começou com ele. Você vê como a palavra de Deus rompe barreira
não ter racismo, não ter preconceito, não tem isso, irmão. Nós somos criados à imagem e semelhança. Não importa se a minha pele é azul, não importa se a sua pele é transparente, não importa a cor da pele, não importa a cor do cabelo, ou o modelo, a forma. Porque Deus nos fez a imagem e semelhança. Isso significa que Ele nos fez diferente, porque Ele achou lindo e bonito fazer cada um diferente um do outro. Então você vê aqui o trabalhar de Deus, rompendo barreira, levando o evangelho à África, através de eunuco, e o evangelho se espalhou grandemente. Glória a Deus por isso, não é verdade? Aleluia. Outra coisa importante, naquela época, era assim mesmo, da maneira que o eunuco fez. Ele fez a pergunta, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada, se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele responde o que? Eu creio. E é na hora mesmo, irmão. Naquela época, as almas ganham, na época dos apóstolos e na época do Filipe, se batizavam no mesmo dia. Nada de 2, 3 meses, não, que a gente faz hoje, não. Era papum. Cria mesmo de verdade e era batizado na hora, nas águas, por imersão. Todo o corpo ali era molhado, depois era levantado para a honra e glória do Senhor. Que lindo, né, irmão? O versículo 39 e 40 a gente já termina. Olha só. O 39. Quando eles estavam saindo da água, olha que interessante. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, levou Filipe para outro lugar. Pum! Trasladou Filipe para outro lugar. Mas aí, eu não vou entrar em detalhe, porque aí é um fenômeno sobrenatural que Deus quis fazer com Filipe. Tirou Filipe ali, ó, fez o Filipe sumir ao sair da água e colocou Filipe em outro lugar para pregar a palavra. Você pode ver que mais adiante você vai ver ele pregando palavra em Cesareia, em outro lugar. Você vê como Filipe sempre esteve na posição e à disposição. Precisamos estar na posição e à disposição e dominar a palavra. Não precisa ser teólogo, não. Basta ser crente de verdade, estudar a palavra para esclarecer e ensinar aqueles que precisam. O nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso parente. São essas pessoas básicas que mais têm dúvidas para ser tiradas e a gente não sabe tirar. Por quê? Porque a gente precisa estudar, precisa se envolver mais e mais, como se envolviam os apóstolos e os cristãos daquela época. Amém? Aí diz a palavra então que Filipe é transportado, aparece em outro lugar, e diz assim, o funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Olha, irmão, o eunuco, o etíope, voltou para o seu país cheio de alegria. Você tem alegria em aceitar a Cristo? Você tem alegria em servir a Cristo? Você tem alegria de ir para a igreja? Você tem alegria de trabalhar para Cristo no ministério? Você tem alegria de ser servo? De ser uma testemunha viva que possa estar pregando ou falando de Jesus para um amigo, um colega? Você tem alegria? Temos que ter, irmão. Muitos cristãos hoje estão entrando em depressão porque não aprendeu também. Não aprendeu, o que eu vou dizer é muito sério, não aprendeu a amar a Cristo, a amar a palavra, a amar a chamada e a amar a obra. Faz disso algo enfadonho. Não, irmão, temos que ter prazer num Deus que é Deus de amor, Deus misericordioso, Deus de graça, que nos chamou, que nos comprou. Nós não somos nada, não somos merecedores de nada. A cada dia pecamos, erramos, somos ingratos e falhos. Ele tem misericórdia, nos perdoa, nos purifica, nos limpa, porque quer nos levar para morar com Ele eternamente. Então, irmão, temos que ter prazer. O crente de hoje, eu tenho observado com muitos, desde velho até os novos, não está tendo prazer servir a Deus. Fala por falar, faz por fazer, vai por ir. Não, não. Temos que fazer tudo por amor, que assim a gente não vai dar brecha às coisas ruins da vida. Evitando, né, as coisas ruins da vida. E aí o eunuco vai então alegre para casa, alegre para o seu país. Imagine ele alegre para levar essa notícia à sua rainha, a rainha de Candace. E o interessante é que, outra observação importante é que
Nós estamos falando do eunuco e do Filipe. Só que o eunuco, como um homem, um ministro, não andava sozinho. Na carruagem, não andava sozinho. Tinha pessoas que andavam com ele, conselheiros, soldados. Então todos eles viram o que Jesus fez na vida do seu senhor, o eunuco. Do ministro eunuco. Do homem político eunuco. Olha que interessante. Era um político, irmão. Olha como o evangelho alcança as pessoas de qualquer classe. Era um político, era um negro, era distante, considerado praticamente o primeiro a levar o evangelho no lado da África, e hoje, onde chegou hoje o evangelho na África. Olha como cresceu. Glórias a Deus, que Deus tem os seus métodos e os seus meios, não é verdade? Glórias a Deus. E o último versículo é o 40, que diz assim: de repente, Filipe apareceu em outra cidade, em Azoto. Olha que lindo. Isso é um milagre que eu não sei te explicar, só Deus para explicar como transportou, né, essa coisa linda que ele fez com Filipe. Filipe, então, sai daquele caminho ali, do batismo, aliás, e aparece em Azoto. Olha só. E Filipe seguiu viagem também. Fazendo o quê? Filipe, o obreiro, Filipe, o que estava na posição de disposição, Filipe, o servo do Senhor, ele apareceu em Azoto. Ele poderia, quem sabe, não digo voltar para casa, porque Azoto não era o lugar onde ele morava, mas quem sabe ter passado na casa de outra pessoa, sei lá, passado em qualquer outro lugar, menos fazer a obra. Tinha acabado de fazer a obra com o eunuco, tinha acabado de ensinar o eunuco, batizar o eunuco. Poderia ter ido para outro lugar, quem sabe? Não. Olha o que diz o Evangelho. Ele é transportado daquele lugar, aparece em Azoto, olha, que é uma outra cidade. Ele diz assim: e eunuco anunciava o Evangelho a todas as cidades da Cesareia. O homem não parou de trabalhar, irmão. O homem não parou de trabalhar. Então a gente é a mesma coisa. Não é hora da gente parar. É hora de trabalhar. Não é hora de a gente ficar murmurando, reclamando. É hora de orar. É hora de lançar nossas ansiedades, preocupações, de fato, na presença de Deus. Muitos cristãos adoram ler os salmos, adoram ler os provérbios, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e os demais ele fará. Oh, que linda essa expressão, que lindo esse salmo. Mas na prática não faz, irmão. Na prática não coloca o problema, não chora aos pés do Senhor, não lava a alma, a gente não lava a alma na presença de Deus. E achamos que deixamos o problema com Deus. Se o seu problema está te afligindo, você não deixou na mão de Deus, você deixou dentro do seu coração. Se o meu problema está afligindo a minha mente, eu não coloquei na mão de Deus, então eu não coloquei mesmo. Ele está dentro da minha cabeça. Irmão, vamos aprender como Davi era. Todo mundo quer ser igual a Davi, né? Mas o mal sabia como Davi chorava, aquele choro, todo o pecado dele, todo o arrependimento dele ia embora em forma de lágrima, porque ele era sincero. Ele era sincero, ele não era hipócrita. Errou, falhou sim, mas pode ver, o rei Davi não era hipócrita, ele era sincero. Vamos aprender com Cristo, vamos aprender com os apóstolos, vamos aprender com nosso irmão Davi. Entrega o caminho, entrega o problema. Fala, Senhor, tira, muda, a partir de hoje não quero, não aceito, eu quero ser diferente, quero ser curado pelo Senhor, quero ser transformado pelo Senhor. E eu quero fazer a tua obra. Aí você vai ver o que vai ser diferente. Amém? Que Deus possa, sim, estar nos usando cada dia, irmão. Igual o nosso irmão Filipe. Usando com poder, com autoridade, usando para estudar a palavra, para fazer a obra, usando para ouvir a voz do anjo, usando para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Não pense que a pandemia veio para parar, não, viu? Pelo contrário. A pandemia veio para tirar do conforto, da zona de conforto. O pregador falou uma palavra para a gente terminar esses dias muito bom. A pandemia veio para a gente parar de pregar o evangelho dentro da igreja para crente e pregar para fora para ímpio. Ah, pastor, mas tá tendo isolamento. Mas não é total, graças a Deus não é total. Dá para falar de Jesus? Ah, dá. Dá para falar de Jesus. E eu nunca vi, como a pastora Cida também está aqui do meu lado, ela pode dizer, a gente nunca vimos tanto pedido de oração igual nessa fase. Tanto que ela tem caderno de oração.
E eu agora vou abrir o meu também, que tem alguns pedidos. É muita oração que estão pedindo. A pessoa pede oração porque ela crê. Ela crê em Jesus, ela precisa de ajuda, ela precisa do socorro, e você é o canal de bênção na vida dela. Você é o canal de bênção que Deus colocou no caminho dela, entenda isso. Se Deus colocou 20 pessoas no seu caminho para falar do amor dele, ou dar uma palavra de consolo, é porque essas 20 pessoas precisam ouvir de você. Se Deus colocou no seu caminho uma, é porque essa uma pessoa precisa ouvir de você, não de mim. Se Deus colocou 200 no meu caminho, eu preciso falar para essas 200. Eu, não você. Então, irmão, aquilo que Deus colocar no teu caminho, faça. Só faça. Amém? O evangelho é simples, não precisa rodeio. Só entendendo o texto, dando para explicar, a pessoa já fica satisfeita. Amém? E vamos orar. Vamos orar muito por essas vidas, por essas almas. Vamos orar muito por esses pedidos aí, em nome do Senhor Jesus.